A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Hoje eu vim trazer uma palavra aqui direcionada pelo Senhor, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 45, a partir do versículo 16. Irmãos, a mensagem que eu pretendia trazer hoje não era essa mensagem, era outra mensagem que eu iria trazer hoje. Mas o Senhor conduziu e mudou o curso da mensagem que eu devo trazer. Então, em obediência ao Senhor, eu vou passar a mensagem que o Senhor me conduziu a passar nesse dia, né? E em Isaías, capítulo 45, a partir do versículo 16, diz assim: Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, juntos cairão em constrangimento, mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a faz. Ele a estabeleceu e não a criou vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham. Reúnam-se, vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira e que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que devem ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isso? Quem o declarou? Desde o passado distante, não fui eu, o Senhor, e não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Versículo 22. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, dos confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo jurei. A minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, e junto a mim, toda língua confessará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. E todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Irmãos, o que o Senhor está falando nessa palavra aqui? De Isaías, capítulo 45, a partir do versículo 16. Né? Hoje eu pretendi trazer outra mensagem. Eu ia trazer uma parábola aqui que se encontra no livro de Lucas, né? Mas o Senhor me direcionou e me conduziu a trazer essa mensagem, irmãos. E como todos já sabem aqui, né, que acompanham as minhas ministrações, já sabem que quem conduz e quem lidera qual mensagem eu devo trazer aqui é o Senhor, né? E eu preciso obedecer aquilo que Ele me manda fazer. E o que o Senhor está dizendo aqui em Isaías 45, a partir do versículo 16, o Senhor está falando a respeito daqueles, não só daqueles que possuem e que veneram imagens formadas por mãos humanas. Não somente por isso, mas o Senhor também está falando sobre aqueles que fazem, sobre aqueles que constroem, que com as suas mãos fazem, né, constroem para si esses monumentos, né, irmãos? Essas estatuetas, o Senhor está falando sobre isso. Por quê? Porque na palavra do Senhor está escrito que a respeito das estatuetas, né, a respeito dos ídolos que são construídos, sejam eles de mármore, de madeira, de metal, de ferro, de cerâmica, dos ídolos que são construídos por mãos humanas, em geral, né, na palavra do Senhor está escrito aqui que eles têm mãos, mas não apalpam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm boca, mas não falam, eles têm pés, mas não caminham, eles têm narizes, mas não respiram, né? Eles têm mãos, e por mais que algumas pessoas peçam, eles são incapazes de salvar tanto aqueles que seguem a eles,
tanto a si próprios, né? Então a palavra do Senhor diz isso porque o Senhor condena e abomina, não somente, é isso que o Senhor está dando ênfase aqui hoje, meus irmãos, porque muitas pessoas não explicam isso na totalidade, né? O Senhor repudia e rejeita não somente aqueles que veneram imagens, não somente aqueles que se põem diante de imagens, não somente isso, mas o fato de criar, de possuir imagens, né? Quando o Senhor está falando aqui em Isaías 45, versículo 16, todos os que fazem ídolos, todos aqueles que constroem com as suas mãos, estes serão envergonhados e constrangidos, e juntos cairão em constrangimento. Então o Senhor, ele não repudia e não rejeita somente aqueles que veneram, somente aqueles que ofertam aos ídolos ou aos monumentos, né? Eu sei que existem centenas e centenas de pessoas que dizem: ah, mas eu não venero a imagem, eu venero o santo que ela representa. E hoje o que o Senhor quer que eu explique para vocês aqui, principalmente para essas pessoas que dizem: eu não venero, eu não idolatro a imagem, mas eu venero aquilo que ela representa, né? Eu venero o santo que ela representa, né? É exatamente sobre isso que o Senhor está me mandando explicar. O quê? Até o fato de criar, de construir, de fazer com as próprias mãos uma imagem, uma estatueta, já é abominável diante dos olhos do Senhor. Por quê? Porque na palavra do Senhor também diz, e o próprio Deus diz reiteradas vezes, que ele não divide a glória dele com ninguém. Assim como o Senhor está dizendo nessa palavra aqui, ó, no versículo 18, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Ponto final. É isso que o Senhor determina. É isso que é a verdade. Que o Senhor é o único digno de ser adorado, de ser venerado, de ser reconhecido. E o Senhor ele não aceita dividir a glória dele com ninguém, nem com imagens feitas por mãos de homens. Então é por isso que o Senhor diz aqui que aqueles que fazem ídolos serão envergonhados, né? E a gente não pode nem fazer imagens e ter imagens a respeito, assim, meus irmãos, eu esqueci a palavra. Uma imagem semelhante ao Senhor, como se estivesse representando ali Cristo. Por quê? Porque Cristo está vivo, ele já não está mais na cruz. Ele padeceu na cruz? Sim. Ele padeceu no madeiro? Sim, mas ele está vivo, ele ressuscitou, ele não está mais na cruz. A cruz está vazia, Cristo não está mais lá. O madeiro, ele está vazio, Cristo não está mais lá. Cristo está vivo, Cristo está sentado do lado do Pai. Cristo está sentado à direita do Pai, reinando para sempre, para toda a eternidade. Então o Senhor não aceita que nós, como seres humanos, façamos nenhuma imagem que represente a Ele. Era essa palavra que eu tinha me esquecido, meus amados. Representar. Deus não aceita que nós façamos nenhuma imagem que represente a Ele. Ele não aceita. Por quê? Porque o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é o único. Como ele mesmo diz aqui na palavra dele: eu sou o único Senhor e não há nenhum outro além de mim. Né? Então nós não podemos ter a audácia e a desobediência de construir com nossas próprias mãos humanas, carnais, imagem para se assemelhar ao Deus Todo-Poderoso, que é único, que é santo, que é perfeito, que é imaculado, para pegar essa imagem e dizer assim: ah, é semelhante, me lembra o Senhor Deus, é semelhante ao Deus Filho. Não, irmãos, Deus não aceita isso. Deus repudia isso. Deus fica irado com isso. Deus não se alegra disso. Por mais que eu sei e eu ouço muito as pessoas dizerem: mas eu não venero, eu não idolatro a imagem. Não, é aquilo que a imagem representa, né? É o santo que foi inspirado naquela imagem. Mas é isso que Deus está dizendo aqui. É só tu abrir a tua Bíblia. Abre a palavra do Senhor, Isaías 45, versículo 16. Todos aqueles que fazem com as suas próprias mãos ídolos serão envergonhados, porque o Senhor não aceita. Diante dos olhos de Deus, isso é abominável. Ele repudia, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não aceita que uma imagem
seja que nós nos prostremos diante de uma imagem, porque como ele mesmo diz, está escrito aqui no versículo 23, a respeito de se prostrar. Isaías 45, versículo 23, o próprio Deus diz assim: por mim mesmo eu jurei, e a minha boca pronunciou com toda a integridade, uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. O que o Senhor está dizendo aqui, com diante dele todo joelho se dobrará? Que ele é o único Senhor soberano, que é digno de receber que nós nos prostremos diante dele. Então o Senhor, ele não aceita quando nós nos prostramos diante de imagens, de monumentos, de esculturas, de estatuetas, para pedir ou para fazer petições de algo, súplica. O Senhor não aceita isso. Pois ele mesmo na palavra está dizendo que diante dele, não diante de uma imagem semelhante a ele. É isso que o Senhor me trouxe aqui hoje para esclarecer, que muitas pessoas não têm esse entendimento. Como o Senhor mesmo diz, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento, mas tudo está na palavra. Esse entendimento, esse conhecimento está na palavra de Deus, né? Está nas Escrituras. E hoje nós temos livre acesso para ler as Escrituras, sem que ninguém precise ler por nós e nem ler para nós. Nós temos livre acesso para abrir a palavra de Deus e descobrir a verdade, que é aquilo que o Senhor quer. Então, quando o Senhor diz aqui, diante de mim todo joelho se dobrará, ele está dizendo que é diante dele que nós devemos nos prostrar. É diante da presença dele, do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, do Deus que fala, do Deus que faz, do Deus que cumpre, do Deus que se move, do Deus que manda, que desmanda, que faz todas as coisas, que vê, que fala, que ouve e que julga. Então o Senhor está falando aqui é que diante dele os nossos joelhos devem se dobrar, e não diante de imagens semelhantes a ele. Não diante de imagens, de esculturas que representem a ele, mas diante da presença dele. E quando acontecerá isso, né? Que está escrito aqui, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quando o Senhor Jesus retornar em toda a sua glória para buscar o seu povo. É aí que está escrito em Apocalipse, diante do Rei Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Diante da majestade, da vinda dele, para buscar o povo que ele irá vir buscar, né, meus amados? E a respeito, né, como o Senhor fala aqui também no versículo 20 de Isaías 45, ajuntem-se e venham, reúnam-se fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira. Na versão da ACF diz que nada sabem aqueles que seguem em procissão com imagens, né? Que oram a deuses que não podem salvar. Como eu disse há pouco aqui, que na palavra do Senhor está escrito que o Senhor repudia e rejeita. O Senhor Deus não aceita nenhuma imagem, nenhuma estatueta, nenhum monumento, nenhum ídolo. Por que o Senhor não aceita? Ele repudia isso. Porque eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm lábios, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem, né? Eles têm corpo, mas não estão vivos. São apenas estatuetas construídas e edificadas por mãos humanas. E é por isso que o Senhor repudia qualquer tipo de estatueta e de ídolo que represente alguma coisa santa, né? Que represente uma divindade ou até mesmo uma entidade, né? E o Senhor diz aqui que são ignorantes aqueles, ou nada sabem, dependendo da versão. A versão da CF diz que nada sabem aqueles que seguem em procissão com imagens e que rogam a deuses que não podem salvar. Mas o Senhor Deus é o único que pode salvar, né? Como diz aqui no versículo 21, não fui eu o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro Deus além de mim. O Senhor está ressaltando isso, que não há outro além dele que possa salvar.
Não há outro além dele que possa resgatar. Não há outro além dele que seja soberano. E não há outro, nem nada, nem ninguém além do Senhor que seja digno de receber a nossa adoração e de nos prostrarmos diante dele. Então o Senhor repudia, ele não aceita. Amados, ele não aceita, não adianta. Não adianta eu vir aqui mentir para vocês, porque eu tenho que entregar aquilo que o Senhor me ordena. E o Senhor não aceita que nós nos prostremos diante de imagens, diante de esculturas, diante de estatuetas e de ídolos. O Senhor repudia isso. Porque quando nós nos prostramos, percebam isso, meus amados, o ato de se prostrar diante de algo ou de alguém significa que com o nosso corpo que nós estamos nos submetendo à autoridade daquele algo ou daquele alguém. Então, quando nós nos prostramos diante de uma imagem, diante de uma estatueta, diante de um ídolo, nós estamos dizendo com o nosso corpo que nós estamos nos submetendo àquele ídolo. Que o Senhor Deus já disse que tem mão, mas não apalpa, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. Tem corpo, mas não pode salvar a ninguém, nem nesse próprio. Então o Senhor Deus, ele repudia, ele rejeita, ele não aceita. Deus não aceita, meus amados. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar de ouvir isso, mas o meu ministério é isso, eu tenho que entregar aquilo que Deus me manda. Senão, eu que sou cobrada severamente. E tudo está na palavra do Senhor. Como todos sabem aqui, tudo que eu trago aqui é com base na palavra do Senhor. Eu não trago aqui nada da minha cabeça, eu não trago aqui nada da minha opinião. É tudo palavra, é tudo escritura, é tudo aquilo que o Senhor me manda entregar e fazer. Meus amados, e não só é abominável diante dos olhos do Senhor nos prostrarmos, como também obtermos essas imagens. Por quê? No versículo 16, o Senhor disse que todos aqueles que fazem os ídolos serão envergonhados. Todos aqueles que fazem a imagem serão envergonhados. E todo aquele que compra está sendo conivente com aquele que faz. Então, se a gente compra da mão daquele que fez, nós estamos sendo coniventes. E ser conivente é ser cúmplice do ato, né? Então, quando a gente obtém uma imagem que foi feita por alguém, nós estamos sendo coniventes. E o Senhor já está dizendo aqui que ele repudia, que ele rejeita. Então, só o ato de ter a imagem que foi construída por mãos humanas, né? Já é repudiável, já é abominável diante dos olhos do Senhor. O Senhor não se agrada disso. Meus amados, e o Senhor me trouxe aqui hoje para esclarecer essas coisas, porque muitas pessoas que vão levar a palavra do Senhor não esclarecem isso. As pessoas só jogam a frase idolatria é pecado, mas as pessoas não esclarecem a essência, a verdade e a profundidade daquilo que Deus está falando a respeito da idolatria, meus amados. Por quê? O que é a idolatria? O que é idolatria? Meus amados, idolatrar vai muito além de se prostrar diante de uma imagem e venerar aquela imagem ou oferecer incensos e sacrifícios àquela imagem. Idolatrar, meus amados, não é somente você se curvar diante de uma imagem, acender um incenso ou oferecer algo para aquela imagem ou aquela escultura. Não é só isso que é idolatria. Pelo contrário, meus amados, o Senhor Deus me ensinou e fala também aqui na palavra do Senhor, se eu não me engano, no livro de Zacarias, né? Ou no livro do profeta Ageu, não me recordo muito bem, mas eu posso trazer isso futuramente aqui para que os irmãos entendam com maior profundidade, que idolatrar é tudo aquilo que você ama, que está acima de Deus no seu coração, e que sem aquele algo você tem a sensação de que você mata e morre por aquilo, que você não consegue viver sem aquilo. Ou seja, tem pessoas que idolatram carro, tem pessoas que idolatram dinheiro, tem pessoas que idolatram filhos, tem pessoas que dizem que matam e morrem e verdadeiramente não conseguem viver sem o filho. Por quê? Porque em seus corações, na palavra do Senhor diz isso, se eu não me engano é no livro do profeta Zacarias,
que os nossos corações, eles são altares. E acima daqueles altares, ou seja, aquilo que a gente mais ama, com mais intensidade no nosso coração, é aquilo que a gente idolatra. Então, quando a gente ama com maior intensidade, maior profundidade, maior entrega, dessa forma que eu dei um exemplo, né, da pessoa que diz que mata e morre por aquilo, porque ela ama tanto aquilo que ela diz que mata e morre e não sabe viver sem. Ela já está idolatrando aquilo. Porque a partir do momento que nós amamos algo acima de Deus, acima de Cristo, se torna idolatria. Então, meus amados, idolatria não é somente se curvar diante de uma imagem, oferecer incensos e sacrifícios, não. Tem muita gente que erra e que se engana achando que idolatria é só isso. Não, idolatria não é só isso, não. Idolatria é você amar mais ao dinheiro do que a Deus. Idolatria é você fazer de tudo pelo dinheiro. Idolatria é você não saber viver sem dinheiro. Idolatria é você matar e morrer e dizer que não sabe viver sem. Faz do filho um Deus verdadeiramente. Tem muitas pessoas que fazem dos seus filhos os deuses, não sabem viver como, colocam o filho em um pedestal, sendo que na palavra do Senhor diz que filhos são heranças do Senhor. Então os filhos são dados pelo Senhor. Nós devemos cuidar com zelo do filho, mas não devemos idolatrar o filho. E muitas pessoas que idolatram carros, né, que fazem dos carros os seus deuses, os seus ídolos, que colocam no altar de seus corações o carro. E tem pessoas que idolatram a fama, o estrelismo, o reconhecimento, né, que fazem do palco, né, do reconhecimento os seus ídolos, os seus deuses. Idolatria é isso, meus amados. Tem pessoas que idolatram relacionamentos. Tem mulheres que idolatram os maridos, que não sabem viver sem, que acham que vão morrer sem o marido. Se o marido se separar, a mulher tem a sensação de que vai morrer sem ele, que não sabe o que fazer, não sabe como viver sem ele, né? Que coloca o homem num nível tão grande, tão elevado, acima dela mesma, acima de Deus, acima dela mesma, e no altar do coração dela, que o marido virou o Deus dela. E reciprocamente o homem também. Tem homens também que idolatram a esposa, que fazem da esposa a sua deusa, né? Que amam a esposa mais do que Deus, que faz pela esposa mais do que faz por Deus, né? Que faz tudo que a esposa mandar, mas quando Deus manda fazer algo, não quer fazer. Que faz tudo o que o marido manda fazer, mas quando Deus manda fazer, não quer fazer. Porque já chegou a um nível de idolatria com o marido, com a esposa, com os filhos, com a fama. Então, meus amados, idolatria é muito além, vai muito além do que venerar e se prostrar diante de ídolos. Não é somente isso. Idolatrar é amar ao ponto de você achar que vai matar e morrer por aquilo e não sabe viver sem. E eu já vivi em um nível de idolatrar pessoas, né? De achar que realmente eu ia matar, morrer sem essa pessoa na minha vida, acabou minha vida, não sei o que fazer, eu vou morrer, não tem pra onde ir. E, meus amados, e o Senhor me ensinou e hoje em dia eu vivo por Cristo, eu morro por Cristo, eu morro por amor de Cristo. A minha vida, ela é para Cristo, ela é por Cristo. Se necessário for morrer pelo nome de Cristo, eu morro com alegria, meus amados, porque Cristo é o meu tudo. Cristo é aquele que tem o lugar, o primeiro lugar, ele é a primazia, ele é o centro da minha vida. É ele que tem o primeiro lugar no meu coração. A morte não me causa medo, não me causa espanto. Se necessário for morrer pelo nome, por amor de Cristo, eu morro com alegria. Com alegria porque eu sei que eu amo o meu amado acima de tudo. Eu amo a Cristo acima de tudo. É Ele que tem o lugar no altar do meu coração. Não são mais relacionamentos, não é mais o dinheiro, porque tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que idolatram o dinheiro de tal forma que quando a pessoa não tem dinheiro na vida dela, ela não vive, ela vegeta. Meus amados, eu conheço pessoas que enquanto a pessoa não tiver dinheiro na vida dela, ela não vive, ela vegeta. Ela faz tudo por dinheiro, ela só fala de dinheiro, ela acorda falando de dinheiro, ela dorme pensando em dinheiro, ela mata por dinheiro, ela rouba por dinheiro, ela engana por dinheiro, ela mente por dinheiro. Ela faz tudo que não presta, tudo que Deus abomina por amor ao dinheiro. E isso também é idolatria.
Isso também é cometer o pecado de idolatria, meus amados. Não é só imagem. Então você também, meu amado, que está me ouvindo agora, que julga aqueles que veneram imagens, aqueles que acendem incenso e oferecem sacrifício a imagens, mas você ama o dinheiro, ama carro, ama casa, ama luxo, idolatra a fama e o reconhecimento, saiba que de diferente a esse que está idolatrando imagem, você não tem nada. Porque você está cometendo o mesmo pecado de idolatria. Você está cometendo o ato de abominação diante dos olhos de Deus da mesma forma. Da mesma forma. Porque idolatrar não é só venerar a imagem. Não é só venerar a escultura, não. É amar o dinheiro. É fazer de tudo por dinheiro. É amar fama. É amar luxo, é amar mulher acima de tudo, acima de todos. Fazer de tudo por mulheres. Se sujeitar a coisas desumanas por mulheres. É diminuir Deus do lugar de soberania, que Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é acima de tudo, para colocar a mulher ou o homem acima de tudo. Isso é idolatria. Isso também é idolatria, meus amados. E eu já vivi isso no meu passado, né? Mas Cristo me ensinou, me repreendeu, me amassou, como sempre, o Senhor me amassa para que eu possa aprender. Porque eu sou uma pessoa que só aprendo na dor. Eu sou uma pessoa que só aprendo com Jesus me passando na peneira, até eu falar, ai, tá doendo, me ajuda, socorro. Então, o Senhor me ensinou, Ele me repreendeu, Ele pesou a mão sobre mim para que eu aprendesse e me ensinou que o nosso coração, ele é um altar de idolatria. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não vigiar com o que a gente vê, com o que a gente olha, com a comparação, porque a comparação, ela nos leva a cometer idolatria. Com os nossos olhinhos, né, que fica olhando a vida dos outros em redes sociais, que fica comparando a nossa vida com a vida dos outros ali em rede social. Tudo isso nos leva à idolatria, porque o nosso coração é um altar. E se Cristo estiver como primeiro lugar nesse altar, nós temos vida. E vida em abundância, vida eterna e salvação. Mas se qualquer outro prazer carnal, passageiro e mundano estiver em primeiro lugar no altar do nosso coração, aí nós teremos a condenação, a morte eterna, o pranto, o ranger de dente e a perdição. Meus amados, e é sobre isso que o Senhor está falando. E aqui no versículo 22, ainda em Isaías 45, o Senhor diz assim: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. O Senhor está falando sobre voltar para Ele. Todas as vezes que o Senhor fala uma palavra assim, voltem-se para mim. E essa frase, ela está presente na palavra, nas escrituras de Deus, né? Em toda a escritura de Deus, de Gênesis a Apocalipse, diversas vezes, muitas vezes, irmãos. Essa frase está aqui muitas e muitas vezes. Deus manifesta essa frase em favor do povo, como forma de dar uma última oportunidade de salvação, de misericórdia para o povo. Então, todas as vezes que o Senhor fala assim, voltem-se para mim, Ele está se referindo a voltar para Ele, no caso de algumas pessoas, fisicamente, verdadeiramente, pessoas que se desviaram e se afastaram do caminho do Senhor. E o Senhor quer que essas pessoas voltem para a presença dEle. Porém, a maioria das vezes que aparece aqui na Escritura, de Gênesis a Apocalipse, era voltar aqui, amados, no coração. O Senhor, quando diz assim, voltem-se para mim, é no coração. Porque tem muitas pessoas que de corpo físico, na carne, está lá na presença de Deus. Está na presença de Deus, mas o coração já foi tomado por muitos amores, por muitas paixões, por muitos prazeres. E quando o Senhor diz, voltem-se para mim, Ele está falando do coração. Volta o teu coração para mim. É isso que o Senhor quer dizer, né? Deixa de amar o dinheiro e volte a amar a mim. Deixa de amar as mulheres, os prazeres carnais e volte para mim. Volte o teu coração para amar ao Senhor acima de todas as coisas, como está descrito e ordenado em Deuteronômio, porque é uma ordenança, não é um conselho.
não é uma opinião, não é uma sugestão, é uma ordem que está em Deuteronômio 11. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Acima de tudo, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, porque o nosso coração é um altar. O nosso coração é um altar de idolatria. Então nós precisamos ocupar esse altar amando a Deus acima de tudo, meus amados. Porque se Deus estiver aqui nesse altar, dia e noite, noite e dia, 24 horas, durante toda a nossa vida, não há prazer carnal e não há paixão nem amor desse mundo que vai ocupar o lugar nos nossos corações. E é sobre isso que o Senhor está falando aqui. Voltem-se para mim e sejam salvos. Voltem-se para mim e sejam salvos. Por quê? Porque por muitas vezes na palavra do Senhor, o povo de Israel, o povo santo, estava na presença do Senhor, buscava o Senhor, oferecia holocaustos e sacrifícios ao Senhor, porém o coração deles estava voltado para quê? Para a idolatria. O coração deles estava voltado por idolatrar bezerros de ouro, por idolatrar dinheiro, por idolatrar carne, né? Por idolatrar prazeres momentâneos, passageiros. Então o Senhor dizia a Israel: ó povo de Israel, volte-se para mim, e eu me voltarei para vós, e eu salvarei a vós. Porque quando nós nos voltamos ao Senhor de coração, não é de boca não, meu irmão, é de coração. Quando nós nos voltamos para o Senhor de coração, Ele se volta para nós e Ele nos salva. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui no versículo 22. Voltem-se para mim e sejam salvos. Porque o Senhor, Ele é misericordioso. Ele não vai nos rejeitar se nós nos voltarmos para Ele de coração. Se nós nos voltarmos para o Senhor de coração, Ele terá misericórdia de nós e se voltará para nós e nos salvará. Como Ele sempre dizia e diz até hoje ao povo de Israel: ó meus filhinhos, povo de Israel, volte para mim e eu voltarei para vós e eu os curarei e sararei suas feridas e tornarei a vocês filhos meus, o meu povo eleito e escolhido. Então, meus amados, nós devemos guardar o nosso coração acima de tudo. Como está escrito em Provérbios 4:24, acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, pois dele provém toda a tua vida. Dele provém a fonte da vida. Então, meus amados, a partir do momento que o Senhor me ensinou que o nosso coração é um altar de idolatria, nós devemos cuidar do nosso coração para que os prazeres desse mundo, para que os prazeres momentâneos, para que os prazeres da carne não tomem o lugar de Deus no nosso coração. Pois Cristo deve ter o primeiro e o único lugar nas nossas vidas. Ele deve ser o incenso, o aroma agradável a queimar no altar do nosso coração. Porque Cristo foi o sacrifício perfeito. Cristo foi o sacrifício agradável de Deus. Sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem defeito. Ele deve ser o sacrifício perfeito a queimar nos nossos corações. Pois dele provém a vida, e a vida em abundância. Não é vida passageira, não é alegria passageira, não é prazer passageiro, não é vida eterna, é alegria eterna, é comunhão eterna, meus amados. E é a respeito disso que o Senhor fala. E mais uma vez ressaltando aquilo que o Senhor diz aqui no versículo 16 de Isaías 45, mais uma vez, porque eu quero deixar isso bem claro, porque o Senhor me conduziu a entregar essa mensagem. Não era essa mensagem que eu tinha para entregar hoje, meus irmãos. Eu tinha escolhido outro tema totalmente diferente, completamente, nem se tratava do Antigo Testamento, era no Novo Testamento, mas o Senhor me conduziu a trazer essa mensagem. E para esclarecer aquilo que o Senhor quer, que muitas pessoas que não sabem. E é compreensível, porque nós não crescemos sendo ensinados dessa forma. E é por isso que Cristo tem misericórdia de nós e nos ensina aquilo que nós precisamos saber. É por isso que Cristo tem misericórdia de mim e me ensina aquilo que eu preciso saber.
E como está escrito aqui, todos aqueles que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, juntos cairão em constrangimento. Ou seja, não só aqueles que veneram, que ofertam incenso ou sacrifícios a ídolos, a estatuetas, a entidades. Não somente esses estão cometendo pecado, mas também aqueles que fazem essas estatuetas. Aqueles que constroem com suas próprias mãos e aqueles que compram. Então, só o fato da gente comprar ídolos e estatuetas, a gente já está cometendo uma abominação diante dos olhos do Senhor. A gente já está cometendo um ato de repúdio diante dos olhos do Senhor, porque o Senhor é santo. O Senhor, ele é soberano, ele é o único Senhor, e ele não divide a glória dele com ninguém, ele não divide a soberania dele com ninguém, e ele não aceita que nós venhamos a interceder por imagens que foram criadas por mãos humanas. Ele não aceita, meus amados. Ele não aceita, sinto muito informar, mas Deus não aceita, ele não se agrada disso. Se você não gostou, vai reclamar com ele, porque o Senhor não aceita. E ele me ordenou trazer isso aqui, meus amados. Deus não aceita. Eu não posso fazer nada, meus amados. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar disso aqui, mas Deus não aceita. O Senhor foi claro comigo. Quando ele me chamou, ele me disse: eu te chamei para levar a verdade. Então eu preciso trazer a verdade de Cristo. Eu preciso trazer aquilo que ele me ordena, que é a verdade. A verdade. Sem talvez, sem meio termo. Sem açucarar nada, sem agradar ninguém. É a verdade, é isso que o Senhor me chamou para pregar, a verdade. E muitos não gostam de ouvir a verdade, mas é a verdade que salva, é a verdade que te liberta, é a verdade que cura, é a verdade de Cristo que vai te levar para o céu. Não é meia verdade, não é mentirinha. Não é meio termo, não é o talvez, porque com Deus é sim, sim, ou não existe talvez com Deus, não existe meio termo. Ou você serve a Ele, ou você serve o maligno. Ou você é fiel ao Senhor, ou você não é sim ou não tem meio termo. Ou você é fiel a Deus de todo o teu coração, ou você é conivente com o pecado de idolatria. Os dois não tem como. Com Deus é sim, sim, ou não. Deus não é meio termo. Com Deus não tem talvez. Com Deus não tem talvez e nem será. Com Ele ou é sim ou é não. Ou você é ou você não é. Então, meus amados, é isso acerca da idolatria que o Senhor me ordenou a trazer aqui, meus amados. Porém, o Senhor também me conduziu a trazer mais um tópico acerca da feitiçaria, meus amados. A feitiçaria, ela tem níveis, né? Tem os níveis que são considerados leves, inocentes, que eu acredito que muitas pessoas já praticaram sem saber, até mesmo sem saber, porque tem atos de feitiçaria que as pessoas cometem sem ter o conhecimento de que aquilo é um ato de feitiçaria. Então o Senhor também me conduziu a trazer esse tópico aqui, até para alertar muitas pessoas que cometem e não sabem que aquilo é pecado, e aquilo leva à condenação, aquilo leva à morte, né? E no versículo, ainda em Isaías, são dois tópicos que o Senhor me traz aqui, né, a respeito da idolatria e a respeito da feitiçaria. E a respeito da feitiçaria o Senhor fala em Isaías 47 e em Salmos 73. E em Isaías 47, versículo 8, o Senhor diz assim: agora escute, criatura provocadora, que age, que é dada aos prazeres e preguiçosamente em sua segurança diz a si mesma: somente eu e mais ninguém. Jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Essas duas coisas acontecerão a você no mesmo instante, num único dia. Perda de filhos e viuvez virão sobre você com todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse: ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam, quando você diz a si mesma: somente eu e mais ninguém além de mim. A desgraça alcançará, e você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal, do qual você não poderá proteger-se. Com um resgate,
uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Continue, então, com as suas muitas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, na quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga. Talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só te deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas, que fazem predições de mês a mês. Que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém. Não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo que eles podem fazer por você. Esses são com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro e não há quem possa salvá-la. Meus irmãos, a respeito desse tópico aqui, que eu nunca imaginei que ia trazer aqui, mas se o Senhor mandou, tem que obedecer, né? Porque eu nunca imaginei que ia trazer isso aqui, né? Mas a gente tem que obedecer, meus amados, senão o negócio fica estreito. O Senhor fala aqui em Isaías 47, é uma mensagem de juízo e condenação acerca de uma nação, especificamente, que era toda feiticeira, inteiramente, completamente feiticeira. E o Senhor está determinando juízo e um castigo severo a respeito. Por quê? Como está escrito aqui no versículo 9, por conta de suas muitas feitiçarias e de todas as suas palavras de encantamento. Isso é outra coisa que Deus abomina e muitas pessoas não sabem disso. Porque existem muitas pessoas que praticam esses atos, né? E creem em Deus. Sim, muitas pessoas creem em Deus, gente. Até Satanás crê em Deus. Satanás não só crê, como ele obedece a Deus, né? Enquanto muitas pessoas são desobedientes, Satanás obedece a Deus. Se Deus fala que ele pode, ele vai lá e faz. Se Deus fala que ele não pode, ele não é nem maluco de fazer aquilo que Deus disse que ele não pode fazer, né? Mas existem muitas pessoas que praticam isso e não sabem que isso é abominável a Deus. As feitiçarias. Por que isso é abominável a Deus? Por que Deus não se agrada disso? E por que Deus fica irado e indignado? Com feitiçarias, encantamentos, magias, adoçamentos e outras coisas que eu vou esclarecer para vocês aqui, que é pecado também. Porque está tudo englobado e incluso diante dos olhos de Deus em feitiçaria. Porque as práticas de feitiçaria, elas são formas de você conseguir, buscar poderes contrários espirituais para conseguir tudo aquilo que você quer. Meus amados, eu falo isso daqui com experiência. Quem viu meu testemunho sabe de onde Deus me tirou. Então eu falo isso daqui com experiência, né? Eu acredito até mesmo que foi por conta disso que o Senhor me conduziu a trazer essa mensagem aqui, me ordenou a trazer essa mensagem aqui, porque eu tenho conhecimento e experiência nisso que eu vou falar agora. As práticas de feitiçaria são uma forma das pessoas buscarem poderes e forças contrárias para conseguir tudo aquilo que elas querem. Seja fama, seja homens, mulheres, riquezas, né? Tem gente que faz feitiçaria para ficar rico, gente que faz para ficar bonito, né? Tem gente que faz para ficar famoso, para virar milionário, enfim, para conseguir até mesmo o fim da vida daquelas pessoas que tem alguma rixa ali. E Deus repudia isso. Deus repudia buscar forças contrárias para conseguir tudo que a gente quer. Por quê? Porque a gente está indo contra a vontade de Deus. Porque tem muita gente que é assim. Perdão. Tem muita gente que é assim. Pede para Deus. Deus fala, não vou te dar. Porque a pessoa quer aquilo ou para se vangloriar. A pessoa pede para Deus. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui bem básico, meus amados. Bem básico, só para vocês entenderem o que Deus está falando aqui. E gente que se diz crente, hein? Isso que eu vou falar aqui é gente que se diz crente. Tem muita gente que pede para Deus. Vou dar um exemplo aqui. Pede para Deus um carro. Ai, Deus, eu quero aquele carro. Vamos chutar um carro alto. Eu quero uma Ferrari. Aí pede para Deus, Deus, me dá uma Ferrari. Deus fala, não vou te dar. Aí a pessoa fica com raiva e revoltada. E por que Deus não dá?
Porque Deus falou que não vai dar. Porque Deus não pode? Ele pode. Ele é dono do ouro e da prata e ele dá tudo que ele quiser, na hora que ele quiser e para quem ele quiser. Mas Deus não dá, não atende o pedido da pessoa. Por quê? Porque Deus conhece o interior da pessoa e sabe que ela está pedindo só para se vangloriar, para mostrar que tem, para se crescer, para empinar o nariz, para se exaltar, virar arrogante e soberbo. Então Deus não dá. Porque Deus não vai dar nada que vai corromper o homem. Pelo contrário, Deus está tentando restaurar a essência do homem, não corromper ele, né? É por isso que Deus entregou seu Filho, Jesus Cristo, na cruz, para restaurar a essência de Cristo no homem, não corromper. Então a pessoa fica revoltada, aquele que se diz crente, o crente, né? Fica revoltado porque Deus não quis dar a Ferrari para ele. O que ele faz? Vai na feitiçaria. Não se espantem, porque tem muita gente que faz isso. Muita gente que faz isso. Muita gente que faz isso. Que se diz crente ainda dentro da igreja, hein? Vai lá na feitiçaria e paga, faz lá o que tiver que ser feito, né? Recorre aos poderes espirituais contrários para conseguir aquilo. Os poderes espirituais cobram o preço espiritual e o preço físico também, porque são dois preços, preço espiritual a ser pago e o preço físico também a ser pago. E a pessoa vai e consegue, por meio de forças espirituais. E a partir do momento que a pessoa consegue essa primeira coisa, meus amados, lembrando aqui que eu tô falando isso com experiência e com prioridade, porque eu já vivi isso na minha vida, antes de Jesus me resgatar, a pessoa começa a crescer uma arrogância e uma prepotência nela muito grande, porque ela começa a pensar assim: se eu conseguir isso, eu consigo muito mais. Nossa! A pessoa começa a se sentir poderosa por estar praticando, conseguindo aquilo que ela quer com poderes contrários, né? Porque existem praticantes da feitiçaria de alto nível que realmente eles conseguem mudar a vida financeira da pessoa, mudar a vida da pessoa completamente, de forma muito radical. Então a pessoa começa a ficar orgulhosa, prepotente, arrogante, e ela começa a falar como essa feiticeira aqui que está escrito em Isaías 47. Ela começa a dizer assim: somente eu e ninguém mais, jamais ficarei viúva nem perderei nada. Ou seja, a pessoa começa a ficar numa arrogância e numa soberba tão grande que ela acha que ela é a tal, que só existe ela, que ninguém pode com ela, que ninguém pode tocar nela, que ela pode tocar em quem ela quiser, que ela pode derrubar quem ela quiser, que ela pode matar quem ela quiser, né? Porque também, como existe esse crescimento da soberba e da arrogância no interior da pessoa, quando ela tem rixa e quando ela tem ódio de outras pessoas, ela faz trabalho para tirar a vida da pessoa, sim. Porque ela crê verdadeiramente que ela pode fazer tudo, que ninguém vai parar ela, que ela tem todo o poder nas mãos dela, que ela é a toda-poderosa ou o todo-poderoso, né? E que ninguém pode com ela, que ela pode tudo que ela quiser no mundo espiritual para manifestar no físico. Mas, meus amados, eu sei disso, eu falo isso com propriedade, porque eu sei que eu tô falando, meus amados, porque eu já vivi isso. Porque realmente os poderes espirituais contrários, malignos, eles dão para o ser humano um certo poder, um certo alcance de você conseguir fazer aquilo que você quer. Mas não se engane, porque eles dão com uma mão, quando arranca, é com 3. Você fica sem nada. Você fica sem nada. Satanás dá com uma mão e arranca com 3. E você perde tudo, além de você perder a sua salvação. Porque o Senhor Deus, ele repudia essa prática. Porque se Deus já te disse não, se ele já falou que não vai te dar, porque ele te conhece, ele sabe que você vai se corromper, ele sabe que você vai crescer seu nariz, que você vai se tornar soberbo e arrogante, por que é que você quer ir buscar no mundo espiritual oculto das trevas aquilo que Deus já falou que não vai te dar? É melhor você pedir para Deus assim: Senhor, tudo bem, o Senhor não quer me dar agora? Então me prepara para receber quando eu estiver pronta. É melhor, gente. É melhor, porque você não vai pagar com a sua condenação, você não vai perder a sua alma. Porque a prática da feitiçaria, ela é um pecado de morte. O que é pecado de morte? Pecado de morte é todo aquele que transgride a lei de Deus e que leva o ser humano à condenação eterna. Condenação eterna, tá? Eterna. Eterna. Não é uma semana de condenação e
pode ir pro céu, ei, já pagou sua penitência aqui. Não, meus amados, é eterna. Então a feitiçaria, ela transgride a lei de Deus e ela gera a condenação eterna, porque ela é repudiável e é abominável diante dos olhos do Senhor. E o Senhor, ele castiga, só que o que ele faz? Ele deixa a pessoa chegar na sua plenitude. Ele só observa, porque tem gente que pratica feitiçaria e acha que Deus não está olhando, mas Deus está vendo tudo. Como está escrito aqui, ó, no versículo 10, o próprio Deus confirmando na palavra dele, que ele está vendo tudo, inclusive quem pratica feitiçaria. Você confiou em sua impiedade e disse, ninguém me vê, mas Deus está vendo. Deus está vendo, está analisando, está calculando, está observando, está registrando. Deus está vendo tudo. Então, além de estar vendo, Deus faz assim. Ah, quer crescer? Então vai crescendo. Deus dá corda. Ele vai deixando, ele espera a pessoa alcançar a plenitude dela. Às vezes demora 10, 15, 20, 30 anos. Existem feiticeiros de alto nível que estão há mais de 30 anos no negócio. Está lá na plenitude, no auge. Mas quando chega... E Deus dá corda, Deus dá corda, Deus dá corda, Deus permite. Por quê? Porque quando ele puxa a corda, meus amados, não sobra nada, não fica nada. A vida da pessoa fica em ruínas, fica infinitamente pior do que estava antes. Mas Deus dá corda, como está escrito aqui, ó. Versículo 11, Isaías 47, versículo 11. A desgraça, isso daqui que o Senhor está falando é a respeito de uma profecia a respeito de uma feiticeira, né? Que o Senhor está decretando juízo e castigo sobre ela. A desgraça a alcançará, e você não saberá como esconjurá-la. Esconjurar é uma prática que eu não vou dar detalhe aqui, porque tem muito crentinho aí revoltado que fica só querendo aprender as coisas malignas, né? Mas esconjurar é uma prática para expulsar o mal ou o castigo que foi lançado sobre a vida da pessoa, né? E como está escrito assim, você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você o mal, do qual você não poderá proteger-se, com um resgate. Resgate, sem entrar muito em detalhes também, que tem que tomar cuidado aqui, que tem gente aqui que só pela misericórdia de Deus não se converteu ainda. Só acha que está convertido, mas por dentro, qualquer coisa quer resolver de forma sanguinária. Mas o resgate é uma forma espiritual de pagar... É uma forma espiritual de pagar um preço para que você se livre daquilo que está acontecendo na sua vida. E que você não poderá se proteger com um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você, né? Então o Senhor está falando o quê? Que vai chegar a hora que vai ter a desgraça, vai ter a ruína e não vai ter encantamento que afaste na vida da pessoa, né? Porque o Senhor vai dando corda para essas pessoas que praticam esse pecado. Deus vai dando corda, mas vai chegar um momento que vai chegar o juízo, o castigo, e não vai ter prática, não vai ter encantamento, não vai ter amuleto, não vai ter nada que afaste o castigo e o juízo do Senhor na vida da pessoa. E o Senhor diz aqui no versículo 12, para confirmar como ele dá corda. Continue então com as suas palavras mágicas de encantamento. É literalmente como se Deus estivesse falando. Quer praticar feitiçaria? Então pratica, só estou te dando corda. Mas quando eu puxar, se prepara, que vai ficar só a ruína. É assim que Deus é, meus amados. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, na qual você tem se afadigado desde a sua infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só te deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles filadores de estrela, que fazem predições de mês a mês. Que eles te salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho e o fogo os consumirá. O fogo, nós já sabemos que Deus é fogo consumidor. Então, quando o Senhor está falando aqui que o fogo os consumirá, o Senhor está falando dele mesmo. Que quando ele descer sobre a vida da pessoa, ele vai consumir não somente ela, como todos aqueles que tinham negócios. Todos aqueles que eram cúmplices e coniventes com aquelas práticas ali que as pessoas faziam. Então, se você é até hoje conivente com essas práticas, fique sabendo que o fogo consumidor vai te consumir também. Porque a partir do momento que você se aliança com uma pessoa que tem prática de feitiçaria para conseguir aquilo que você quer, Deus vai descer com fogo consumidor sobre a tua cabeça. E isso daqui está na palavra. Isso daqui está na palavra. É o próprio Deus que diz.
Uma hora vai chegar. Uma hora o fogo consumidor vai te consumir. Por conta da tua conivência. Por conta de você não aceitar Deus te falar não e buscar o sim nas forças ocultas espirituais contrárias. Uma hora vai chegar, meus amados. Né? E esclarecendo uma coisa aqui, como eu tinha falado no início aqui, que existem pessoas que praticam essas práticas sem saber, de forma involuntária. Como assim, Jennifer? Como assim? Isso é possível? Sim, meus amados, isso é possível. Isso é possível, sim. É possível realizar uma prática de feitiçaria sem saber que está praticando uma prática de feitiçaria, né? Vamos no exemplo. Aqui na palavra do Senhor já dá alguns exemplos. Vou citar aqui. Em Isaías 47, tá? Tudo isso aqui em Isaías 47. Palavras de encantamento. Um exemplo. Astrologia. Predição de mês a mês. E tem mais, gente. É porque agora eu não tô conseguindo encontrar aqui. Mas tem mais. Todas essas práticas, perante os olhos de Deus, na lei de Deus, todas essas práticas, elas são consideradas feitiçarias, só que em níveis, né? Porque existem feitiçarias de níveis baixos, né? Que não causam graves danos à vida de outros e à sua própria vida. E existem feitiçarias de níveis muito altos, que já é coisa muito pesada, muito grave, muito séria, né? Que causam até mesmo morte ou coisa pior. Né, a loucura, a insanidade, o canibalismo, né, a loucura ao ponto da pessoa virar para se alimentar de carne humana, né? E todas essas práticas aqui, que eu vou citar outras que não estão aqui, elas estão inclusas como pecado de feitiçaria, que é o quê? Astrologia, predição. Predição, o que é predição? Predição é quando você vai... Agora na internet tem isso, né? Eu vou ver o que vai acontecer pra mim na semana. Eu vou ver o que vai acontecer pra mim no mês. Eu vou jogar aqui as conchas, as cartas pra eu ver qual é o meu destino. Então, meus amados, aqui na palavra do Senhor está dizendo que isso é pecado de feitiçaria. Isso também é pecado de feitiçaria. Por quê? Porque quem dá essas adivinhações para pessoas são as forças espirituais das trevas, são poderes malignos, contrários. Eu não estou falando aqui de doideira, porque eu sei o que eu estou falando, meus amados. Porque eu passava por isso, eu vivia isso antes de Jesus me salvar. Então eu falo isso daqui com propriedade. Antes de Cristo me salvar, eu vivi isso daqui. E isso não é um dom, não. Tem gente que fala, tem um dom, eu tenho um dom de adivinhação. Eu vou ler uma carta para você e você vai ver tudo aquilo que está escondido. Meu amado, isso não é dom, não. Isso é demônio. Isso não é dom, isso é demônio. Isso é espírito de adivinhação. É só você ler o Atos do Apóstolo lá, que estava Paulo e Silas na praça. Tinha uma menina com os olhos fechados de venda, fazendo adivinhação e ganhando dinheiro em troca disso. E quando eles falaram, sai em nome de Jesus, pronto, acabou a adivinhação da menina. Não sabia mais de nada. Não sabia mais ler nome, nem futuro, nem mão, nem casamento, nem mais nada. Nem concha. Acabou. Então, Deus repudia isso. Por quê? Porque a gente está querendo saber do nosso futuro, sendo que o nosso futuro pertence a Deus. E a gente está querendo saber do nosso futuro buscando forças contrárias. Deus repudia, abomina. Se você quer saber do teu futuro, vai orar, vai perguntar para Deus, que Deus vai te falar se Ele quiser. Porque Deus é o dono do tempo. A Deus pertence todas as coisas. Né? Não tem aquela frase secular que as pessoas dizem, o amanhã a Deus pertence? Verdadeiramente pertence a Ele. Se você quer saber do teu futuro, se você quer saber como vai ser a tua semana, como vai ser o teu mês, como vai ser o teu casamento, vai orar e pergunta pra Deus. Para com esse negócio de ficar, vou ler concha, vou jogar não sei o que, vou ir na fulana de tal que vai me falar como é que vai ser meu futuro. Isso é pecado, gente. Isso é pecado de morte, não é qualquer pecadinho, não. Isso é pecado que leva à condenação eterna. Você está aliançando a sua alma às forças espirituais das trevas e condenando a si próprio. E isso está escrito na palavra do Senhor, que eu vou encerrar lendo esse versículo que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Para que vocês não acharem que eu estou sendo preconceituosa, que eu não estou sendo preconceituosa, tá? Até porque eu vim desse passado também, então sei o que eu estou falando. Meus amados, Jesus me resgatou desse passado sombrio. E eu falo com propriedade, eu sei o que eu estou falando. Jesus me resgatou desse passado sombrio, eu sei o que eu estou falando. Então, meus amados,
Astrologia também tá incluso no pecado de feitiçaria. Simpatia é pecado de feitiçaria, tá? Simpatia pode parecer ingênuo, pode parecer brilhante. Ai, não tem nada demais. Ai, não vai fazer mal nenhum. Ai, é só uma maçãzinha. Ai, é só um adoçamentozinho, só botar é só um negocinho, irmãos, quase que eu falei, misericórdia. Tem que tomar cuidado que tem gente aí que assiste só pra aprender. É só um negocinho aqui inofensivo, é só umas palavrinhas que eu vou repetir aqui, não tem nada demais, não tem nada de perigoso nisso. O perigo está em achar que não tem nada de perigoso, porque isso é pecado de feitiçaria e isso vai te levar à condenação. Se não fosse Cristo para me resgatar, para me salvar e para me ensinar que isso é condenação, eu estaria perdida, minha alma estaria condenada ao inferno até hoje. Porque eu também achava que não tinha nada demais. Mas simpatia, adoçamento, amarração, tá? Ficar fazendo amarração para amarrar o homem em você. Ficar fazendo adoçamento para o homem ficar apaixonado por você. Isso é pecado. Isso leva à condenação eterna. A palavra do Senhor aqui está escrito, ó. Virão sobre você... um castigo virá sobre você por conta das suas muitas feitiçarias e de todas as palavras de encantamento, né? Então, as palavras que são feitas em encantamentos, em amarrações, em simpatias, castigo, tem castigo de Deus, é pecado, leva à condenação, é repudiável e abominável diante dos olhos de Deus. Você está praticando aquilo que Deus condena, por mais inofensivo que pareça ser. Por mais inofensivo que pareça ser. Por mais, meus amados, como está escrito aqui. Astrologia, predição, né? Esses negócios de horóscopo é um perigo. Tem muita gente que acha normal, meus amados. Isso também está incluso. Esse negócio de horóscopo também está incluso em pecado de feitiçaria. Ai, Jennifer, mas não tem nada a ver. É nessa de não tem nada a ver que Satanás leva um montão pro inferno. Eu não duvido nada que 80% das almas que estejam no inferno é tudo porque falava não tem nada a ver. Não tem problema, não tem nada a ver. A arma mais poderosa que Satanás usa para levar as pessoas pro inferno não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem problema nenhum fazer. Todo mundo faz, então eu vou fazer. É pecado, vai ler a Bíblia, vai orar. Quer saber do teu futuro? Quer se casar com um homem? Quer fazer teu marido se apaixonar por você e te amar? Vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia. Vai entregar teu relacionamento e teu futuro na mão de Deus. Não é dessa forma que conseguindo tudo que você quer, mas perdendo a tua alma, perdendo a tua vida, perdendo a tua salvação e condenando 3 gerações adiante que vai vir de você, porque o pecado de feitiçaria, ele traz uma condenação, a transgressão da iniquidade, que não só você receberá o castigo, mas 3 gerações depois de você. Aí você condena você, teu filho, teu neto e o filho do teu neto. Você condena 3 gerações depois de você por estar cometendo esse pecado que é repudiável e abominável aos olhos do Senhor. Porque como está escrito aqui, eu vou ler de novo, está escrito aqui no versículo 11 de Isaías 47. A desgraça te alcançará e você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal do qual você não poderá se proteger nem com resgate. Ou seja, não importa o que você faça. Quando o castigo de Deus chegar, chegou e já era. Chegou e já era. Não tem o que fazer. Quando o castigo de Deus chega a respeito daqueles que praticam as feitiçarias, simpatias, adoçamento, encantamento, como eu já disse, pode parecer inofensivo, mas não é. Você está condenando a tua alma e você está lançando uma maldição em 3 gerações que vão vir diante de você, depois de você. Você está amaldiçoando não só a tua vida, que vai ser castigada em um dado momento por Deus, e quando o castigo vier, pode ter certeza que só fica ruína, não sobra nada, é só ruína e ruína. E além de você estar condenando também 3 gerações depois de você. Seus filhos, os filhos dos teus filhos e os filhos dos teus netos. Então você está condenando você e 3 gerações depois de você. Por estar praticando isso.
tá? E aqui em Salmos 77, ainda a respeito disso, né, são textos que estão interconectados. Está escrito aqui em Salmos 73, versículo 6. Versículo 3, Salmos 73. Diz assim: por isso o orgulho lhe serve de colar. Aí esse versículo está conectado com o versículo 10, que ela diz assim: somente eu e mais ninguém além de mim. Ou seja, o orgulho, a arrogância e a prepotência que surge quando essas pessoas começam a obter tudo aquilo que elas querem por um preço, né? Por um preço que é pago ali, elas conseguem tudo o que elas querem obter. Começa a nascer o orgulho, a prepotência, o ego, a se sentir o inabalável, o inatingível, o imorrível. Nunca ninguém vai me matar, né? Porque eu sou... Mas, meus amados, quando o Senhor, como está escrito aqui no versículo 18 do Salmo 73, versículo 18, Salmo 73. Certamente Deus os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Aí, em Isaías 47, fala assim, ó: cairá sobre você repentinamente uma catástrofe que você não pode prever. Ou seja, o Senhor está falando aqui, está reforçando, além de ser pecado, além de gerar condenação na alma, além de gerar condenação para 3 gerações seguidas, né, além da tua geração, as pessoas que praticam isso vão receber uma catástrofe, um mal, repentinamente, do qual é tão repentinamente que não vai dar tempo nem de prever. Porque quando Deus se levantar para descer o fogo consumidor dele sobre a vida da pessoa, como está escrito aqui no versículo 9, a despeito das muitas feitiçarias e de todas as palavras de encantamento que a pessoa tem praticada, já era, meus amados. Não tem mais volta. É ai, é ruína, é pranto, é dor. Alguém me socorre, alguém me ajuda. Não tem quem socorra, quem faça, meus amados. Não tem, né? As forças espirituais contrárias podem dar a sensação de que são poderosas, de que são imbatíveis, de que ninguém pode, que ninguém faz, que ninguém toca. Mas quer conhecer poder de verdade? Poder que é tão poderoso que consegue anular obras de feitiçaria, de encantamento, de adoçamento, de simpatia, de voodoo. Tu quer saber que poder é esse? Vem para Cristo. Porque em Cristo existe o verdadeiro poder, meus amados, e que poder! Que poder! O poder que há no sangue de Jesus é a causa de eu estar aqui falando para vocês todas essas coisas e permanecer de pé. Porque se vocês soubessem o tanto de gente que já lançou tanta obra maligna, pesada e severa contra a minha vida, e ainda assim eu estou de pé aqui, porque o sangue de Cristo é aquele que tem o verdadeiro poder. Então, mesmo que as forças e os poderes espirituais contrários digam, né, que são poderosos, que conseguem fazer isso, que conseguem tocar em fulano, né, que conseguem acabar com a vida de fulano, né, Cristo é quem tem o verdadeiro poder. Se você acha que eles são poderosos, é porque você não conheceu Cristo, você não conheceu o poder dele, você não conheceu a manifestação do poder e o poder que há no sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é tão poderoso, mas tão poderoso, que não há força e não há obra das trevas, não há obra contrária que fique de pé diante do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o preço no mundo espiritual que anula todo e qualquer outro sacrifício já feito. Então o sangue de Jesus, ele anula, ele apaga, ele cancela toda e qualquer obra maligna, contrária feita. Então, o sangue de Jesus é quem tem o verdadeiro poder. Jesus é quem tem o verdadeiro poder. Eu não estou dizendo que eu estaria até sendo contrária à palavra de Deus se eu dissesse que as forças contrárias do mal não têm poder. Eles têm poder, sim, mas o poder deles é limitado. Eles não chegam a um certo ponto que eles não podem ir. Eles não podem ultrapassar certo limite. Agora, Cristo não.
Para Cristo não existe limite. Jesus, ele quebra, ele desmancha, ele desfaz, ele cancela, ele anula. E não há quem possa ficar de pé e resistir diante do sangue dele. Então, em Jesus está o máximo poder, está a máxima força, a máxima autoridade, né? O preço pago pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré, derramado sobre a cruz, é o preço de sangue mais forte, mais poderoso e mais elevado já pago, e que é eficiente até hoje. É um sacrifício perpétuo, né? O sangue de Cristo é porque, assim, meus amados, no mundo espiritual contrário, é necessário, para pagar preços espirituais, renovar sempre. Renovação, né? Então, aquele preço de sangue precisa estar sempre renovado. Sempre renovado, sempre renovado. De dias em dias ou de semanas a semanas. Então, precisa estar sempre ser renovado. Por quê? Porque é um sangue que não é eterno, não é poderoso, não é eterno. Ele não é consumado, não. É um sangue que tem prazo de validade, que vai perder força com o tempo, então precisa estar constantemente sendo renovado. Mas o sangue de Cristo não. Jesus se entregou na cruz, derramou seu sangue há 2025 anos, na verdade é 1998 anos atrás, né? Porque ele tinha 33 anos. Então, Jesus, ele se entregou há mais de 1900 anos atrás, ele derramou o sangue dele na cruz. E até hoje, há 1900 anos depois, o sangue dele continua ativo, poderoso e não precisa ser renovado. O sacrifício de sangue feito por Jesus Cristo na cruz não tem necessidade de ser renovado. Jesus Cristo não precisa toda semana descer e derramar o sangue dele. Não, meus amados. O sacrifício foi consumado. É um preço que foi pago para a eternidade. E para todo sempre. Esse sangue vai ser o suficiente. Vai ser o suficiente. Jesus derramou o sangue dele uma vez. E é o suficiente. Por quê? Para vocês terem a noção do poder do sangue de Cristo. É tão poderoso, mas tão poderoso que não tem a necessidade de ser renovado. Não tem a necessidade de ficar renovando ali o preço, pagando sempre, fazendo sempre o derramamento daquele sangue ali, não. É uma vez, para pronto, está consumado. O Cordeiro de Deus foi entregue. O sangue santo de Cristo foi derramado. E esse sangue está sobre mim. E esse sangue está sobre todos aqueles que buscam, confessam e são fiéis ao Senhor. Esse sangue não precisa ser renovado. Esse sangue não precisa ser reforçado, não. O sangue já está aí. O sangue já foi derramado. O sangue está vivo, está ativo, está poderoso. Imbatível, invencível até os dias de hoje. E eternamente, meus amados. É esse sangue de Cristo que nos garante a salvação. É o sangue de Cristo que nos garante a salvação. Por quê? Porque ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele tem o poder de nos lavar de todos os pecados, inclusive do pecado da feitiçaria. O sangue de Cristo é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele nos lava, nos cura, nos liberta, nos purifica, nos protege, me blinda, me guarda, me protege, me reveste, me esconde. Meus amados, o sangue de Cristo é o preço pago mais poderoso que existe. E não existe nenhum preço pago que seja elevado ao sangue de Cristo. E para finalizar aqui a respeito, irmãos, desse pecado, né, da feitiçaria, eu vou agora para o Novo Testamento, né, porque eu sei que existem muitíssimas pessoas que dizem: ah, mas o Velho Testamento não é mais válido porque foi escrito antes de Jesus nascer, então as leis do Antigo Testamento não são mais aplicáveis para nós. Então vamos lá para o Novo Testamento agora. Livro de Apocalipse, capítulo 22. Eu amo comprovar que a palavra do Senhor não tem prazo de validade. Eu amo fazer isso. E eu comprovo isso na palavra. A palavra do Senhor não tem prazo de validade. Aquilo que foi escrito há 5.000 anos, há 4.000 anos antes de Cristo, é válido e funciona até hoje.
E no Novo Testamento, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, Jesus diz para João o seguinte: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Do lado de fora, fora da onde? Da Nova Jerusalém, do céu, da vida eterna. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, não é só no Antigo Testamento que está escrito isso. Porque tem muita gente que gosta de anular o Antigo Testamento falando: mas o Antigo Testamento não tem mais validade porque é da velha aliança e nós estamos na nova aliança de Cristo. E eu te digo agora que a nova aliança de Cristo está dizendo que do lado de fora do céu, do lado de fora do reino de Deus, vão ficar os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e os que amam e praticam a mentira. Então, meus amados, como o próprio Jesus diz, e eu só vou repetir o que ele já disse, como o próprio Jesus diz, ele não veio para anular a lei, pelo contrário, ele veio para cumprir. Então Jesus não veio para anular o Antigo Testamento, não. Jesus não veio para anular a lei e os profetas, não, ele veio para cumprir tudo aquilo que estava escrito. Então, caso você não creia, não confie, não ache válido, não ache que tenha peso o Antigo Testamento, vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, que está resumindo tudo aquilo que eu acabei de falar aqui. Nessas 1h15. Está bem resumidamente o nosso Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor Jesus Cristo, Rei da minha vida e do meu coração, está dizendo quem vai ficar do lado de fora da vida eterna. Os idólatras, os cães, os imorais, os assassinos, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Não importa se seja mentirinha não, tá? É todos os que praticam e amam a mentira. Porque com Jesus, foi como eu falei aqui, com Deus é sim ou não. Com Deus não tem talvez, não tem mentirinha, não tem meia verdade, ou é ou não é. E se eu não puder contar a verdade, Jennifer, então fica calada e não fala nada. É melhor você ficar caladinha, guarda a verdade pra você, não fala, porque é melhor você se calar do que você mentir. É melhor você se calar do que você mentir, porque está escrito que aqueles que mentem não entrarão e não herdarão ao reino dos céus. Então, meus amados, foi isso que o Senhor me conduziu a trazer aqui hoje. Como eu disse, não era a mensagem que eu queria trazer, mas na segunda-feira eu vou trazer a mensagem do Evangelho de Lucas, que eu já tinha em mente de trazer. Que o Senhor abençoe todos vocês. Eu trago essa palavra aqui que o Senhor me ordena, né? Que vocês possam entender verdadeiramente. Ressaltando aqui que eu não estou julgando ninguém, não estou julgando vocês, até porque eu vim de um passado bem sombrio que praticava todas essas coisas que eu acabei de falar, meus amados. Antes de Jesus me salvar, aos que assistiram meu testemunho, sabem? Antes de Jesus me salvar, eu praticava todas essas coisas, daí pra pior, sabe? Bem profundo mesmo, no fundo da lama, da escuridão, do abismo, do poço, da podridão, era que eu vivia. Então, eu não condeno e não julgo vocês, mas eu trago essa mensagem primeiramente em obediência a Deus e segundo, na esperança que vocês acolham essa mensagem no coração de vocês para que vocês voltem-se ao Senhor, abandonem essas práticas e recebam de Cristo a salvação, assim como eu fiz. Eu fui para Cristo na dor, sim, mas eu abandonei todas essas práticas que eu praticava. Eu abandonei, meus amados, tudo aquilo que me dava condenação. E Cristo me deu a vida eterna. Por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele tem misericórdia de nós, Ele tem compaixão de nós, né? Ele nos vê como pequenas crianças insensatas, que não sabem o que fazer, nem como fazer. Então, Ele nos dá a oportunidade da salvação. Ele nos dá a misericórdia. Então, meus amados, que essa palavra fique no coração de vocês. Não estou aqui para condenar nem julgar ninguém, até porque eu não tenho autoridade nem poder para fazer isso. O único que pode julgar, condenar e lançar, né, a vida no céu ou no inferno é Cristo Jesus. Eu não tenho poder para fazer isso. Mas em obediência ao Senhor, eu vim trazer aqui aquilo que Ele me trouxe. E leiam a palavra do Senhor enquanto é tempo, né? A vocês que tiveram dúvida ou não gostaram,
vão falar com Deus, só vim entregar aquilo que Ele me ordenou. Aos que têm questionamento, que se questionem com Deus, né? Aos que têm dúvidas, se eu puder sanar a dúvida de alguma forma, bom, se eu não puder, provavelmente vou pesquisar, estudar e me consultar com Deus para poder sanar a dúvida futuramente. E aos que não aceitaram, que Deus tenha misericórdia de vocês, mas, contudo, que todavia seja feita a vontade dele, que eu também não posso pedir, rogar misericórdia àqueles que estão sendo duros e rebeldes e obstinados com aquilo que o Senhor está falando. Mas, aos que ficaram dúvidas, leiam Isaías 47 e Apocalipse 22, 14. Né? Apocalipse 22, 14 é para aqueles que acham que o Antigo Testamento não tem mais validade e que o que só valida a nova aliança é o Novo Testamento. Então, o Apocalipse está aí de mão cheia para você ver que Cristo permanece o mesmo, tá? Cristo não mudou nadinha, nem muda, porque ele é imutável. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o Deus é o mesmo, permanece o mesmo. As leis são as mesmas. Na verdade, até se intensificaram um pouco mais, né? Porque Jesus, quando ele veio para cumprir a lei, mas esse é assunto para outra ministração. Jesus, quando veio para cumprir a lei, ele tornou mais rigorosa ainda. Porque antigamente, na lei de Moisés, era dito o quê? Não adulterarás. O ato consumado, né? No caso de se unir um homem e uma mulher, no ato ali consumado, estaria condenado ao pecado da condenação eterna. Só que Jesus, quando veio para cumprir a lei, ele falou: antes se dizia, não adulterarás, mas eu digo, em verdade vos digo, que só de você olhar com seus olhos e desejar e cobiçar a mulher em teu coração, você já adulterou, ou seja, já está condenado. Então, não vejam como se o novo testemunho, como se o novo evangelho, nova aliança, eita Jesus, como se a nova aliança fosse só amor, não, good vibe, só paz, muito amor, Jesus me perdoa por tudo que eu fizer, posso fazer tudo porque Jesus é só amor. Não, meus amados, tem lei, tem julgamento, tem verdade, acima de tudo. Deus perdoa? Claro, obviamente, basta você se arrepender e abandonar as práticas repugnantes aos olhos do Senhor. Né? Você pode estar conseguindo tudo que você quer agora, mas a partir do momento que Deus te alcançar com a justiça e o castigo dele, é como ele mesmo diz, chegará tão depressa que não vai dar tempo nem de você predizer, né? Esqueci a palavra, adivinhar. Mas é isso, meus amados, que Deus abençoe a todos, leiam a palavra do Senhor, pois está chegando um tempo que a palavra do Senhor não vai ser fácil de ser encontrada, né? Então que Deus abençoe a todos. A administração ficou um pouco grande, mas eu passei tudo aquilo que o Senhor queria falar. E toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Amém?